Boa noite. Orador do Grande Expediente presta homenagem a ex-presidentes do bairro José Alexandre Záquia. E existe um grande número de demandas no município que tem ações de melhorias que é demorado. E lá, primeiramente, quem fica sendo cobrado, reivindicado, criticado, é os presidentes da Associação de Moradores. Aprovado o substitutivo que denomina via pública no bairro Vila Matos. A dona Maria Elci Zanco é natural de Marau, mas veio para Passo Fundo pequena, se criou praticamente em Passo Fundo, sempre morou na entrada das freiras ali, que hoje vai para o Colégio Monteiro Lobato. Foi uma que ajudou ali no colégio das irmãs ali, cuidava de adolescentes, crianças, carentes na época. Nutricionista fala sobre digestão, funcionamento do intestino e alimentos que interferem no processo. E para isso, é importante conhecer os fatores que podem interferir na quebra dos alimentos, como, por exemplo, a mastigação, o meio ácido gástrico, que pode correr a diminuição da produção do ácido clorídrico. Orador do Grande Expediente da sessão plenária de ontem, o vereador Altamir dos Santos deu destaque à história do bairro José Alexandre Záquia e todas as diretorias que contribuíram com a região desde a sua criação. Lá nós tinha uma população, desde o início do bairro, que hoje cresceu 70%. E dentro desse crescimento, as demandas aumentaram, e não foram poucas. E sempre os nossos presidentes, os 11 homenageados, nunca deixaram de lutar, de reivindicar por algumas questões que atendia a população, mas não num número que vinha aumentando. E eles vinham sempre acompanhando, que se a demanda, o atendimento não estava sendo suficiente, primeiramente quem estava à frente dessas reivindicações, encaminhando para os setores responsáveis, Prefeitura Municipal, que todas as gestões, dentro do seu possível, lá levaram melhorias, que a gente cita e agradece também. Então, é o mínimo que nós, eu, morador daquela comunidade, que amo o meu bairro, amo toda a comunidade, todas as pessoas, entendi que era necessário trazer essa homenagem de entregar um honra ao mérito a essas pessoas que foram presidentes, e temos alguns que nosso saudoso Jeromil, que lá do céu hoje nos acompanha, seu Olímpio também, que as suas famílias estiveram presentes hoje, recebendo esse honra ao mérito. Alguns presidentes, o nosso grande lutador da nossa comunidade, Ariovaldo Bourer, popular bitter, um guerreiro nota 10, que em questão de saúde não conseguiu estar presente. O seu Alberi Campos, também em questão de saúde, não conseguiu estar presente. Mas fica a nossa gratidão a todos e coloco, essa gratidão é a todos os presidentes e também todos os seus componentes de as suas diretorias. Na ocasião, o vereador entregou placas de honra ao mérito a 11 pessoas que estiveram à frente da diretoria do bairro ao longo dos últimos anos. Uma dessas pessoas foi o primeiro presidente da Associação de Moradores do bairro José Alexandre Záquia, João Nelson dos Santos. Naquela época, em 84, foi inaugurado o bairro, né, com o nome de Promorar, mas já nos estatutos, né, já constava como José Alexandre Záquia. E eram umas casinhas de 4x5 no máximo, né, era um núcleo habitacional. No momento que foi inaugurado, não existia nada assim de infraestrutura, não tinha ônibus, não tinha colégio, não tinha iluminação pública. Aí a nossa diretoria foi reivindicando e nós conseguindo, né, aos poucos, conseguindo, né, a melhoria. E hoje, como a senhora falou, é um dos grandes bairros, né, do município de Passo Fundo. E a gente fica tão contente, né, que naquela época a gente plantou uma sementinha e hoje está dando frutos, né? João Nelson destacou ainda alguns marcos importantes ocorridos no bairro durante a sua gestão. A construção da escola, que as crianças não tinham onde estudar, eles tinham que ir de ônibus na UPF estudar. A escola, o ambulatório,
O primeiro telefone público que inclusive recebia chamada, né, ele tinha número, que a maioria do telefone público era só para discar, né? Esse recebia. E depois indo a iluminação pública, né? Mas o que marcou mesmo foi a construção da escola, parece que Dirce Machado Carrion. O orador do Grande Expediente explicou os motivos que o levaram a destacar a história e os ex-presidentes do bairro. Segundo ele, o protagonismo desses representantes foi de grande importância para o desenvolvimento da região e da vida das pessoas que lá vivem. Nós viemos tendo essa oportunidade política do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Passo Fundo, onde o bairro José Alexandre Záquia é um bairro muito julgado, essa é a verdade. E dentro disso, a nossa iniciativa ela vem ao encontro de contar um pouco da história dos quase 40 anos da existência do bairro em nosso município, que à frente há quase 40 anos, lá tivemos a nossa associação de moradores, que bravamente todos hoje que foram homenageados aqui no Poder Legislativo pela Câmara Municipal de Vereadores, sendo repetitivo, merecem gratidão, porque não somente os presidentes da Associação de Moradores do bairro José Alexandre Záquia, mas todos os presidentes da Associação de Moradores que trabalham na cidade, reivindicando melhorias para suas comunidades, eles trabalham voluntariamente. E em muitos momentos são muito criticados, são muito julgados, e isso entristece as pessoas. Porque quem está julgando, de repente, não tem o conhecimento. Não sabe que essas pessoas eles estão trabalhando voluntariamente. E existe um grande número de demandas no município que tem ações de melhorias que é demorado. E lá, primeiramente, quem fica sendo cobrado, reivindicado, criticado, é os presidentes da Associação de Moradores. Então nós viemos fazer um agradecimento, num gesto de uma homenagem, no meu grande expediente de hoje, de gratidão. Gratidão aos nossos presidentes, desde lá do ano de fundação de 1984, que iniciou o bairro José Alexandre Záquia, que incansavelmente muitos se dedicaram, e muitas conquistas que lá hoje existem foi através das reivindicações destes presidentes e também de outras pessoas que de uma forma ou outra se imbuíram em trabalhar por uma qualidade de vida melhor à nossa comunidade. Então, este vereador aqui tem a agradecer a todos os presentes e dizer que estamos sempre à disposição, ouvindo a população, ouvindo as comunidades, para encaminhar as demandas aos setores responsáveis, ajudando a todos os presidentes das associações da cidade de Passo Fundo. Nós ficamos muito agradecidos ao vereador Altamir pela iniciativa dele, né? Porque ninguém até hoje lembrou dos ex-presidentes, vamos supor. Nós ficamos muito agradecidos pela essa atitude dele. Depois do intervalo, confira como foi a matéria que passou pela ordem do dia e muito mais. Nós já voltamos. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito.
ordem do dia da plenária de ontem foi aprovado o substitutivo ao projeto de lei do vereador Cláudio Rufa Soldá. O texto denomina via pública com o nome da senhora Maria Elci Zanco, no loteamento Bem Viver, no bairro Vila Matos. A dona Maria Elci Zanco é natural de Marau, mas veio para Passo Fundo pequena, se criou praticamente em Passo Fundo, sempre morou na entrada das freiras ali, que hoje vai para o Colégio Monteiro Lobato. Foi uma que ajudou ali no colégio das irmãs ali, cuidava de adolescentes, crianças, carentes na época. E ajudou muito as pessoas, ela lavava roupa, costurava. Então foi uma pessoa assim que sempre teve um trabalho à sociedade, por exemplo, ajudou a sociedade. Ajudou na construção da igreja São Cristóvão, pedindo doações, depois ajudou nas coisas carentes para as crianças, agasalhos, pedindo doações, alimentos. Então foi a dona Maria, eu acho que, na verdade, ela merecia assim, um nome de uma rua para deixar a lembrança dela, porque ela fez bastante por Passo Fundo. Então eu me senti na obrigação de fazer, e a família me pedindo para botar o nome da mãe dela, da mãe deles, que tem 5 filhos, para deixar uma lembrança. Então é uma pequena lembrança, uma pequena história que a gente vai deixar em nome da dona Maria. Muitas prestações de serviço ela fez naquela comunidade, até trabalhou a vida inteira, até se aposentar. Depois que se aposentou, que ela teve um pouco de descanso, mas assim mesmo ela não para de descansar, sempre continuou ajudando as pessoas, ela não conseguia parar, sabe, sempre ajudando. Então eu acho que um reconhecimento no nome da rua vai ficar nessa lembrança das pessoas. A nutricionista Ana Júlia Canfield fala sobre digestão, funcionamento do intestino e alimentos que interferem no processo. Confira todos os detalhes na reportagem. E para isso, é importante conhecer os fatores que podem interferir na quebra dos alimentos, como, por exemplo, a mastigação, o meio ácido gástrico, que pode correr a diminuição da produção do ácido clorídrico. Um exemplo é a utilização de medicamentos como o omeprazol, que inibe a produção de ácido clorídrico. A produção e a ação adequada das enzimas digestivas, que são as salivares, gástricas, intestinais e pancreáticas, do ácido biliar e o bicarbonato. O estresse também é um fator, que ocorre um aumento da liberação da adrenalina. Tudo isso interfere na digestão e você pode apresentar os seguintes sintomas: flatulência, azia, queimação, sensação de empachamento, aquele estufamento, digestão parada, dores e inchaços abdominais. Todos esses sintomas indicam uma má digestão dos alimentos. O entendimento dos fatores que estão causando este processo determinará nas suas escolhas alimentares. Os fatores que poderão interferir na absorção dos nutrientes ingeridos são, por exemplo, a mastigação. A quebra e a digestão dos alimentos começam na boca, e só haverá absorção adequada com a mastigação adequada. A boa mastigação estimula a continuidade da digestão no estômago, que não tem dentes, pois os alimentos chegam mais fracionados e facilitam a ação das enzimas gástricas. A ingestão de líquido com a refeição e na primeira hora após a mesma, além de empurrar o alimento, causa uma diluição do meio ácido gástrico necessário para a ação das enzimas digestivas. A absorção dos nutrientes e a destruição de bactérias nocivas ao nosso organismo. Comer rápido, estressado ou nervoso, por exemplo, aumenta a liberação de adrenalina, que prepara o organismo para lutar ou fugir, desviando o sangue para as extremidades do corpo e inibindo a digestão e, consequentemente, a absorção dos nutrientes. A boa flora intestinal é importante para aumentar a absorção dos nutrientes, ativar o sistema imunológico, combater as más bactérias, manter a integridade da parede intestinal, produzir vitaminas como vitamina K, vitamina B12, vitamina B5, vitamina B6, ácido fólico e biotina, produzir ácidos graxos de cadeia curta, melhorar o processo digestivo, promover uma ação anticancerígena, regular o colesterol e auxiliar o tratamento de alergias alimentares. A manutenção da integridade da parede intestinal é fundamental para a seleção natural dos nutrientes que serão absorvidos
e também para a inibição da absorção de macromoléculas estranhas ao organismo. Essa integridade da mucosa intestinal é necessária também para a produção de várias substâncias, como enzima digestiva, hormônios e vários neurotransmissores, inclusive a serotonina, que confere ao intestino a condição de segundo cérebro. O intestino é o único órgão que contém um sistema nervoso capaz de medir reflexos na total ausência de informações do cérebro ou da medula espinhal. O número de neurônios desse sistema é de cerca de 100 milhões e a integridade funcional do intestino também é fundamental para o sistema imunológico, pois atua intensamente no combate às substâncias estranhas ao organismo, inclusive os alimentos mal digeridos. O intestino é um dos principais órgãos que atuam na detoxificação do organismo. É também o sistema que mais está exposto ao meio ambiente e, portanto, é mais sensível a substâncias agressivas, além de ser dotado de uma enorme capacidade de selecionar os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo e impedir a absorção dos seus agressores. Daí a importância da integridade fisiológica e funcional desse sistema. Agora eu vou te mostrar o funcionamento gastrointestinal ideal, que compreende 7 órgãos. O primeiro é a boca, o segundo é o esôfago, o terceiro é o estômago, o quarto é a vesícula biliar, o quinto é o pâncreas, o sexto é o intestino delgado e o sétimo é o intestino grosso, também chamado de cólon. Na boca, nós temos a saliva, que tem a função de umedecer os alimentos, iniciar a digestão de carboidratos e também fazer ação antimicrobiana. Os dentes moem, cortam e trituram os alimentos. O esôfago conduz o alimento até o estômago. No estômago, inicia-se a digestão das proteínas. Ocorre a produção de enzimas, ácido clorídrico e fator intrínseco, que é uma proteína que o organismo precisa para absorver a vitamina B12, e muco. O estômago também tem uma ação antimicrobiana. A função da vesícula biliar é armazenar a bile, que emulsiona a gordura e também auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas lipossolúveis são A, D, E e K. O pâncreas produz enzimas digestivas e bicarbonato. Faz a digestão de carboidrato, proteínas e gorduras. No intestino delgado, ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes: água, ácidos graxos, vitaminas, minerais, glicose, aminoácidos e fitoquímicos. Aqui temos a presença dos lactobacilos, produção de neurotransmissores e hormônios. E o último é o intestino grosso, que tem a intensa microbiota, faz a reabsorção de água e minerais, a eliminação de metais pesados, os carcinogênicos e outras toxinas. Já o funcionamento alterado gastrointestinal, que ocorre pelos maus hábitos alimentares, excesso de gordura, de proteína animal, excesso de bebida, estimulantes, excesso de açúcar, carboidratos refinados, consumo de alimentos alergênicos, as deficiências de fibras, cereais integrais, deficiências de frutas, de vegetais e deficiência de ingestão diária de água. Na boca, irá ocorrer pouca mastigação e salivação, grande necessidade de beber água enquanto come e o comer muito rápido. O esôfago sofrerá os reflexos que deveria ter sido feito pela boca e não consegue ser feito pelo estômago. Já no estômago, sofre as consequências com os grandes volumes de refeições, longos períodos de jejum, pedaços muito grandes de alimentos, excesso de líquido nas refeições, diluição do ácido clorídrico, o uso contínuo de antiácidos e omeprazol, a ansiedade e a pressa na hora das refeições. Já o pâncreas terá que lidar com os excessos de carboidratos refinados e açúcar, consumo exagerado de bebida alcoólica, grande intervalo entre as refeições e refeições com muita gordura.
Consequentemente, o intestino delgado terá que lidar com a presença de macromoléculas, permeabilidade da mucosa, alergias alimentares, supercrescimento bacteriano, menor absorção de nutrientes e parasitose. Já no intestino grosso, terá supercrescimento bacteriano, alteração na frequência evacuatória, recirculação de toxinas, metais pesados e os carcinogênicos, desenvolvimento de fungos e parasitoses. E no reto, terá que lidar com hemorroidas e fissuras. Com esses 2 exemplos práticos de saúde gastrointestinal, e com funcionamento ideal e outro com funcionamento gastrointestinal alterado, você já sabe o que está fazendo de certo e errado na alimentação e como o seu corpo está respondendo a essa alimentação, correto? E essas foram as informações de hoje. O Jornal da Câmara fica por aqui. Uma ótima noite a todos.